Queridos, estamos aqui para mais uma manhã na presença do Senhor, para compartilharmos um pouco da palavra de Deus. Isaías capítulo 6, versículo 1, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías, ele está enfrentando um momento difícil, porque o rei havia morrido, o rei Uzias havia morrido, e o povo estava vivendo um momento difícil, de degradação espiritual, de frieza espiritual, e as pessoas estavam vazias ali. E a terra estava numa situação difícil, a terra estava seca, sedenta de Deus, e eles estavam precisando de algo diferente na vida deles. E havia pouco interesse pela palavra de Deus, pela vida com Deus, por consagração, de ouvir os profetas. Eles não queriam isso, o povo estava distante de Deus. E esse cenário era um cenário de vazio e corrupção espiritual. No meio desse cenário, Deus desperta Isaías. E Isaías, ele foi um instrumento que Deus usou para confrontar a frieza espiritual do seu povo e anunciar a sua palavra. É interessante destacar que no capítulo 6, um serafim toca Isaías com uma brasa. Mas, se você notou, preste atenção, aonde ele toca Isaías? Na boca. Isso acontece porque Deus, ele tem um propósito bem definido nas nossas vidas e a gente tem que estar pronto a receber esse propósito de Deus para nós. E a experiência de Isaías é de um despertamento espiritual. E a primeira coisa que ele diz do despertamento dele é que ele viu o Senhor. Isaías vê o Senhor num alto e sublime trono. Numa época que o rei Uzias havia morrido, ele consegue ver a morte do rei, deixou um vazio no poder. E começaria aí a gerar disputas pelo trono. E as perspectivas dele eram totalmente desanimadoras naquele tempo. Não muito diferente do que acontece conosco. Quando nós olhamos e não vemos perspectivas para algumas situações, nós achamos que acabou ali e não tem mais jeito. Isaías, ele olha ao seu redor e vê que a situação está terrível. Ele diz assim: não acho que tenha jeito. Parece que tudo está acabado. O rei morreu, o trono está vazio, a corrupção está grande, a situação está indo de mal a pior. E agora? O que fazer? Alguém já disse que quando as perspectivas são desanimadoras, a gente deve olhar para o alto. Para o jovem Isaías, as circunstâncias eram difíceis, como eu e você enfrentamos em alguns momentos. O rei havia falecido, a sua nação estava em perigo e havia um grande vazio, tanto moral como espiritual, não diferente do que nós estamos passando hoje no Brasil. Mas o que Isaías viu olhar para o alto? Ele viu Deus assentado em seu trono e reinando, soberano sobre todo o universo. Do ponto de vista humano, a terra estava em caos e o trono do rei Uzias estava vazio. Mas no ponto de vista celestial, toda a terra e os homens estavam sob o governo de Deus e o seu trono nunca vai ficar vazio. Do ponto de vista seu hoje, talvez as situações estejam difíceis, perderam o controle e você acha que não tem mais solução. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido: enquanto Deus estiver sentado no trono dele e ele estará sentado eternamente, as coisas na terra só acontecerão porque ele quer e permite. Na sua vida e na minha vida, quem tem domínio sobre a minha vida e sobre a sua vida não é o homem, não é o diabo, não é a carne, não é o mundo, mas é Deus. Deus é quem governa as nossas vidas, é Ele quem está sentado no trono, é Ele que está governando tudo o que acontece. A palavra de Deus diz que o Senhor está no trono, e do trono Ele se inclina para ver o que passa sobre a terra.
Ele levanta do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Deus pode fazer isso com você. Não pense que o trono de Deus está vazio. O trono de Deus está ocupado por Ele. De lá Ele tem governo e domínio sobre todas as coisas. Quando as circunstâncias são difíceis para nós, ou quando os nossos problemas tornam-se maiores do que as nossas forças, é bom ver as coisas do ponto de vista celestial. A visão de Deus do seu trono renova as esperanças de Isaías e revela que Deus está no controle da história do seu povo. Quando você olha para o alto, você vai ver, Deus está no trono e Ele tem o controle da minha história. Quando Isaías anunciava a palavra de Deus para aquela geração, ele enfrentava perseguições. Certamente ele se lembrava que Deus estava no controle absoluto de todas as circunstâncias. E essa lembrança renovava o coração de Isaías. É isso que precisa de acontecer comigo, com você. Quando nós estamos passando por esses momentos de dificuldade, por essas lutas, por essas tribulações que a gente passa, nosso dia a dia, nós somos pegos de surpresas por tantas situações. É uma notícia ruim que vem, uma demissão do emprego, a morte de um ente querido, uma notícia de que uma doença chegou e a gente não sabe como lidar com isso. Olhe para o trono de Deus. Deus está sentado no trono, Ele é o soberano do universo, Ele domina todas as coisas com poder e com glória. Não existe problema que Deus não possa resolver. Não há situações que Deus não possa resolver na sua vida. Não há nó que Ele não possa desbaratar. Talvez você pense, o meu destino está na mão de A ou de B. Nosso destino está nas mãos do Senhor. A nossa história pertence ao Senhor. Eu costumo dizer, na minha igreja, Igreja Presbiteriana Jardim Boa Esperança, quem me sustenta é Deus. E por um acaso, Ele usa a igreja para isso. Sabe por quê? Porque o dia que Deus quiser me sustentar de outra forma, Ele vai fazer. Da mesma forma na sua vida. Talvez você fale, quem me sustenta é o meu trabalho, quem me sustenta é o meu salário, é o meu labor. Deus usa isso para te sustentar. Porque quem te sustenta é Deus. Porque Ele sempre está governando as nossas vidas. Outro dia um rapaz perdeu o emprego e falou para mim, e agora, pastor, o que eu faço? Eu disse para ele, meu filho, quem te sustenta é Deus. É Deus quem vai cuidar da sua vida. E Deus cuidou mesmo. Então Deus pode cuidar da sua vida, querido. Independe do que esteja acontecendo, das notícias ruins que possam chegar, e elas batem a nossa porta todos os dias, em todos os momentos. Mas saiba, aquele que está sentado no trono, que governa o mundo, governa a sua vida e a minha. Que Deus te abençoe. E que você esteja olhando para o alto. Olhe para o alto. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Isaías olhou e viu que o Senhor estava sentado num alto e sublime trono. E esse alto e sublime trono estava ocupado pelo Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que mandou o seu Filho Jesus para morrer por nós. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.